Paz e graça para você ligado na rede internacional de televisão. Eu sou Heber Cocarelli e este é o Vejam Só. Existem personagens na Bíblia que são muito estranhos. Talvez o campeão deles seja Melquisedeque. Afinal de contas, fala-se muito pouco dele, mas ele tem uma importância gritante. Melquisedeque foi o sacerdote, rei de Salém, que recebeu os dízimos de ninguém mais, ninguém menos do que o pai da fé, Abraão, inaugurando uma prática que se estende até os dias de hoje e que gera inclusive discussão e polêmica. Melquisedeque, diz o autor do livro de Hebreus, não tinha genealogia, dando a impressão de que ele não era exatamente um ser humano comum. O livro de Hebreus explora essa ideia para justificar o fato de que o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, é o nosso sumo sacerdote perpétuo, porque ele não vem da ordem de Arão nem de Levi, mas da ordem de Melquisedeque. Por conta destas informações poucas e estranhas, algumas pessoas acham que Melquisedeque não era um ser humano comum, mas era uma espécie de anjo. Outras defendem a ideia de que Melquisedeque seria uma manifestação cristológica pré-encarnação, né? Como muitas vezes o Antigo Testamento se refere ao anjo do Senhor. Então Melquisedeque seria o Senhor Jesus antes de ter nascido em Belém, né? A segunda pessoa da Trindade. Um telespectador nosso sugeriu que debatêssemos quem era Melquisedeque. Ele era homem, ele era um anjo ou ele era o Filho de Deus? O que você acha? No ar, vejam só. Olá, começa agora o programa Vejam Só, que conta com a sua participação e que espera levá-lo a uma reflexão a respeito de alguma coisa importante para a nossa vida cristã nesse mundo. Hoje nós vamos discutir a questão da identidade de Melquisedeque. Ele era um homem, ele era um anjo ou ele era o Filho de Deus? Antes da encarnação, né? Nós temos aqui dois convidados, duas pessoas que vão nos ajudar a discutir o assunto. À minha direita, o pastor Rui Alexandre dos Santos, pastor da Igreja Batista Emanuel. Paz e graça, pastor Rui, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença. A gente que agradece a oportunidade. E também o mestre em teologia, batista também, né? Integrante da Igreja Batista Perdizes, o irmão André Albuquerque Mendonça. Tudo bem, André? Tudo bem, prazer estar aqui. Você é pastor, não? Sim, também. Pastor, então pastor André Albuquerque Mendonça. Hoje nós temos dois batistas para falar de Melquisedeque, né? Muito bem. E você aí de casa também vai nos ajudar a discutir o assunto. Muita gente tem curiosidade a respeito de Melquisedeque, aproveite para matar as suas. Começando pela matéria que a repórter Bonieri preparou. Vejam só. Todos que leem a Bíblia com frequência, com certeza conhecem a história de Melquisedeque, um personagem misterioso que deixa muitos fiéis sem saberem o que pensar exatamente sobre ele. A maior dúvida é sobre a sua identidade. Seria ele um homem, um anjo ou até mesmo o Filho de Deus? Segundo o mestre em ciências da religião, Júlio César, Melquisedeque é um personagem bíblico enigmático e polêmico. Eis um mistério e uma polêmica, né? Alguns entendem que Melquisedeque foi uma pré-figuração de Cristo, né? Um tipo de Cristo, né? Alguns entendem que foi uma aparição angelical, né? Uma aparição, né, de um ser supraterrestre, né, sobre a face humana, né, no caso como o rei de Salém. Né? De acordo com Júlio César, Melquisedeque, cujo nome significa rei de justiça, foi um rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é mencionado em somente 3 livros da Bíblia, 2 no Velho Testamento, Gênesis e Salmos, e 1 no Novo Testamento, Hebreus. Melquisedeque é citado pela primeira vez em Gênesis 14:18. Nessa passagem, ele encontra com Abraão e se tem o primeiro registro bíblico da doação de dízimos. Abraão recebe a bênção, paga o dízimo, né? E lá na frente, bem centenas de anos, né, milênios depois, o autor de Hebreus retoma, né, Melquisedeque. Né? Como ele se refere a esse personagem? Como alguém que não tem genealogia, não tem origem nem fim de dias, não tem pai nem mãe, né? Se formos ler aqui no capítulo 7 de Hebreus, né? Se refere.
sem pai, sem mãe, versículo 3, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Para o mestre em ciências da religião, Melquisedeque é com certeza um personagem que traz uma grande mensagem. E mais importante do que tentarmos definir quem ele foi, é sabermos interpretar o que ele tem a nos dizer. O mais importante que saber se Melquisedeque é Cristo, ele é um anjo, ou ele é um personagem histórico que hospedou uma manifestação de um ente sobrenatural, é saber que Melquisedeque sinaliza para o sacerdócio universal de Cristo. Mas, e para você? Quem foi Melquisedeque? Um homem, um anjo ou filho de Deus? Vamos lá. Pastor Rui Alexandre dos Santos, da Igreja Batista Emanuel, mais uma vez obrigado. Na sua opinião, Melquisedeque foi o quê? Na minha opinião, Melquisedeque foi um homem, um sacerdote. Comum? Na verdade, um sacerdote que teve uma missão especial, a ponto de quebrar um pouquinho a cultura judaica, no sentido de mostrar que havia a possibilidade de vir um sacerdote fora da tribo de Levi, que era uma tradição, estava na cultura judaica. Então, creio que ele era um sacerdote especial, a ponto de quebrar essa tradição, quebrar essa cultura e abrir as portas para aquilo que Jesus iria fazer lá na frente, vindo da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Então, Melquisedeque foi um ser humano comum. Um ser humano comum. Quer dizer, comum não, porque... Sim, assim, normal, vai. Normal, assim, normal, exatamente. Sem ser anjo, sem ser o Filho de Deus. Ele é homem. É homem. Na sua opinião, ele é homem. Isso. Vamos consultar o pastor Andrei Albuquerque Mendonça, que é mestre em teologia e também é da Igreja Batista, só que da Igreja Batista Perdizes. Né? O pastor Andrei, e na opinião do senhor, Melquisedeque é o quê? Essa é uma questão difícil, né? Porque Melquisedeque, ele destoa de toda a apresentação dos personagens do Pentateuco. Geralmente os personagens do Pentateuco são apresentados pela sua genealogia, como tendo pai, mãe, como tendo data de nascimento, ou pelo menos quando nasceram, quando morreram, e Melquisedeque simplesmente aparece no texto, e ele destoa inclusive da própria narrativa, dentro das narrativas que compõem a história de Abraão, de Gênesis 12 a Gênesis 25. Então eu acredito que, de fato, Melquisedeque não dá para saber, de fato, quem ele foi. Se ele foi, de fato, um homem, ou se ele é um personagem criado posteriormente com um objetivo, e esta história do Melquisedeque é inserida na história de Abraão. E essa criação seria com qual finalidade? Bem, aí duas finalidades. Uma, dentro do judaísmo que ainda não existia, porque diz o texto de Gênesis que Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Só que a palavra Deus ali, no hebraico, é El. E El não é a divindade de Israel. Né? Nós sabemos a divindade de Israel é Adonai. É o nome impronunciável de Deus que a gente traduz por Adonai, meu Senhor. El é uma divindade cananeia. Então, existem materiais, eu posso citar aqui dois teólogos que eu lembro agora, o Jean-Louis Isca, que é um francês, e o Karl Kuschel, também, que é um teólogo alemão, e que vão trabalhar essa questão dentro do judaísmo. Haveria uma intencionalidade de se colocar essa história, e depois no cristianismo essa história é retomada na carta aos Hebreus com uma outra conotação falando de Jesus. Muito bem. E você aí de casa vai aprender muito hoje, mas também pode participar, nos ajudar com a sua opinião ou com as suas perguntas a respeito do tema. Afinal de contas, Melquisedeque é uma pessoa importante porque é o primeiro personagem a fazer parte da história do dízimo. Dízimo que se estende até os dias de hoje, inclusive dividindo opiniões. Né? Então, Melquisedeque estava lá. Recebeu o primeiro dízimo da história bíblica, vamos chamar assim. Né? Então, o que você pensa que ele é? Aproveita, tira suas dúvidas, liga para cá ou manda a sua mensagem eletrônica 3337-5886 ou www.rittv.com.br/vejam só. Pastor Rui, o irmão mencionou que, na sua fala, que Melquisedeque seria um sacerdote comum, né? Na verdade um homem, né?